Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, olha eu aqui de novo com mais uma reflexão para você, para o seu coração. Amém? Meus amados, nunca deixe de crer nas promessas de Deus. Amém? Às vezes, as circunstâncias difíceis, os problemas, tentam apagar da nossa memória as promessas de Deus. Tentam colocar uma venda nos nossos olhos para não ver as promessas de Deus. Mas eu quero dizer para você neste momento, não deixe de crer nas promessas de Deus. As promessas de Deus não são promessas humanas, não são promessas de homem, que fala hoje e amanhã pode voltar atrás. As palavras de Deus são tão fiéis que o apóstolo Paulo disse, sendo usado por Deus, ele disse que Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Ainda que sejamos infiéis, mas ele continua sendo fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Queridos irmãos, as promessas de Deus, elas são vivas. E quando Deus nos faz uma promessa, ele vela pela sua palavra para cumprir. A palavra de Deus vai dizer, no livro de Números, que Deus não é homem para que minta, também não é filho de homem para que se arrependa. E eu quero dizer para você, mesmo que as pessoas digam que você não vai conseguir, mesmo que as pessoas olhem para você e não vejam possibilidade alguma, mesmo que as pessoas percebam que você é de uma família pobre, mesmo que você não tenha recursos, mas quem te prometeu é fiel. Deus é fiel. E quem disse que para cumprir promessas, Deus precisa que alguém tenha recurso? Deus não precisa de ajudinha humana para poder cumprir uma promessa na vida de alguém. Deus, em toda a Bíblia Sagrada, ele demonstrou que a palavra dele não cai por terra. O Senhor Jesus, ele disse, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deu para perceber o quanto é poderosa a palavra de Deus? O quanto é poderosa a promessa que está sobre você? Então, meu querido, ainda que alguém tente anular a promessa de Deus na tua vida, não vai conseguir, porque Deus prometeu e Deus vai cumprir. Nunca desanime acerca das promessas de Deus. Eu sei que às vezes as lutas tentam apagar da nossa memória o que Deus falou a nosso respeito, mas acredite, creia e pode nutrir essa esperança, porque fiel é o que prometeu. E aquele que te prometeu, ele garante para você que um dia vai chegar o momento de você dar glória ao nome dele, muito mais do que você tem dado. Porque no dia do cumprimento da promessa, você vai lembrar o quanto Deus é fiel na tua vida. No dia do cumprimento da promessa, muitos verão, e quando veem na tua vida a promessa se cumprindo, vão dizer, não imaginava, não pensava. Pois é, a palavra de Deus se cumpre na vida dos seus servos. Meus amados, aconteceu que Deus fez uma promessa para José, e os irmãos de José tentou anular a promessa. Os irmãos de José perseguiu José, vendeu José, humilhou José, jogou José dentro de uma cisterna e fez de tudo para que a promessa de Deus não se cumprisse na vida de José. Mas tudo foi uma preparação para que José chegasse ao lugar que Deus havia lhe prometido. E meus amados, no lugar onde José estava era o Egito, e o Egito era o lugar aonde estava José passando vergonha. Por quê? Porque José estava na prisão. José estava na prisão. E no pensamento, na ótica humana, nunca que alguém chamaria alguém que está na prisão para um lugar de destaque. Nunca aconteceria isso na ótica humana. Mas Deus é fiel, Deus é Deus que cumpre aquilo que ele fala. Deus é Deus que cumpre a sua promessa. Então, querido, se você está esperando em Deus, não desmoreça a sua fé. Não esmoreça a sua fé. De maneira alguma, continue nutrindo essa esperança. Continue nutrindo essa fé, porque o Deus que te prometeu é fiel para cumprir. E não é esse problema que você está vivendo aí que vai medir o que de fato você é.
Não, esse problema que você está passando é uma preparação para aquilo que Deus vai te dar. Porque o que Deus vai te dar é tão grande que é preciso você passar por esse aprendizado que você está passando. É preciso passar por esse teste que você está passando. Continuando a vida de José. José foi preciso ser vendido, foi preciso ser humilhado, foi preciso ser escravo, foi preciso passar pela prisão de Faraó para Deus levar ele aonde Deus queria levá-lo. Irmãos, quando Deus chegou o tempo de cumprir na vida de José a sua promessa, José estava na prisão. E segundo os historiadores vão dizer que a prisão em que José estava era embaixo do trono de Faraó. Deus faz com que Faraó tenha um sonho e ninguém conseguiu decifrar. Para todos o sonho era impossível, para José foi a coisa mais fácil. Por que você está dizendo isso? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando chega o tempo, meu querido, do cumprimento da promessa, ninguém sabe resolver aquilo que é para você resolver. Ninguém consegue fazer aquilo que você pode fazer. Então entenda, existem coisas na tua vida que alguém vai passar na frente, existe problema que as pessoas vão colocar no teu caminho, tranqueiras, vão colocar impedimentos, mas não vão conseguir anular a promessa de Deus na tua vida. E é incrível que quando ninguém conseguiu decifrar o sonho, existiu um que disse: Faraó, eu me lembro que existe um certo jovem hebreu lá na prisão. Ele decifrou meu sonho e o sonho do padeiro. 3 dias depois, o padeiro morreu e 3 dias depois eu fui restituído ao meu cargo. Assim como ele disse, Faraó, assim se cumpriu. Aí Faraó disse: então manda chamá-lo, traz ele até aqui. Então, meus queridos, entenda uma coisa, no momento mais crucial da tua vida, em que o problema cresce, em que o problema te sufoca, em que o problema está acima de você, acredite que quando isso está acontecendo é porque já está muito perto a tua vitória, já está muito perto do cumprimento da promessa. Não desanime de maneira nenhuma, porque o desânimo pode fazer com que você saia da rota. Mas se você está animado, foi o que Deus disse para Josué: Josué, esforça-te, olha, esforça-te, anima-te. Glória ao nome de Jesus. Então eu digo para você, permaneça firme, permaneça certo de que Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Agora José é chamado, e quando José chega perante Faraó, Faraó conta para ele o sonho. E José responde, mostra, revela o sonho, decifra o sonho numa facilidade tão grande. Ele disse: olha, Faraó, esse sonho que o senhor sonhou, essas 7 vacas magras e as espigas cheias, significam 7 anos de fartura. Então o senhor tem que ter alguém, né, que no tempo de fartura possa juntar no celeiro muita coisa, muito alimento, para que no tempo da escassez, que são as 7 vacas magras e as 7 espigas magras, então no tempo da escassez o senhor tenha em sobra para vender para o próprio Egito e para vender para as outras nações. Então, querido, com esse deciframento desse sonho, a Bíblia diz que Faraó olha para José e disse: não há ninguém que tenha o Espírito de Deus como você. Na mesma hora, Deus permite, Deus cria, irmãos, possibilidade, Deus cria aquilo que não existe. Nunca existiu no Egito o cargo de governador. Naquele momento, Deus preparou este cargo exclusivamente para José. O homem, o Faraó, olhou para ele, tirou o anel e disse: olha, coloca esse anel na tua mão. Zafenate Paneia é o teu nome a partir de hoje. Esse anel te dá poder. Aqui, enquanto eu estiver no governo, enquanto eu estiver no palácio, enquanto eu estiver aqui no Egito, presente, quem manda sou eu. Mas na minha ausência, ninguém levanta o pé, ninguém mexe uma mão, ninguém se move sem que tu dê uma ordem. Tudo está na tua mão. Queridos, será que vale a pena esperar em Deus? Será que vale a pena esperar a promessa de Deus se cumprir? Acredite, queridos. Acredite, não esmoreça a sua fé. Eu sei que talvez Deus esteja falando com alguém, que alguém já quer parar, alguém quer desistir, pensando que a promessa foi o homem que fez, pensando que foi porque alguém te conhecia e falou isso. Não, a promessa de Deus ela é verdadeira, independente do que as pessoas pensem ao seu respeito, independente que as pessoas olhem e vejam você pobre.
sem condições financeiras, embora que as pessoas olhem para você e vejam você um Zé Ninguém, mas Deus, se Deus tem um plano para a tua vida, ele vai se cumprir. Esse plano, esse projeto, essa promessa vai se cumprir na tua vida. Acredite, creia, Deus é Deus que cumpre promessa e ele vai cumprir a promessa na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. E em nome de Jesus, nunca esqueça de que as promessas de Deus, elas se cumprirão. Elas se cumprirão. Não é o problema, não é a luta, não é a adversidade que vai medir o seu potencial. De maneira nenhuma. Mas o Deus dos céus sabe, conhece o teu potencial. E você vai chegar lá, porque a promessa de Deus é verdadeira e ela se cumprirá na tua vida. Amém, meu querido? Meu amado, você que ainda não é inscrito nesse canal, eu convido você neste momento para que você se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Compartilhando os nossos vídeos, você estará nos ajudando a levar uma palavra para quem está aflito, sedento, necessitando de ouvir uma palavra de alento, uma palavra de fortaleza, uma palavra que levante, uma palavra que anima. Então, seja uma bênção de Deus, compartilhe os nossos vídeos e assim Deus derrame bênçãos sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau. Paz do Senhor e até a próxima.